Olá, mulheres virtuosas, paz e graça. Eu sou a Paulinha, Paula Ismério. Você está aqui no meu canal no YouTube. Seja bem-vinda. Que bom ter você aqui. Nós estamos compartilhando alguns estudos sobre Provérbios 31, né, na mulher virtuosa, e também intercedendo pelos nossos esposos. Mas primeiro eu preciso esclarecer algo para vocês. Sexta-feira era dia de vídeo, segunda também. Então, vou dizer por que não teve vídeo nesses dias, porque eu acho importante dar essa explicação, né? Já que eu me comprometi. Sexta-feira tive imprevisto e realmente não teve como eu estar gravando vídeo. E vem aí o fim de semana, onde a gente já tinha algumas coisas programadas e eu não pude estar colocando em ordem, né? Então, por isso, só hoje eu tô retornando aqui para poder gravar, compartilhar com vocês essa passagem de Provérbios 31. Hoje estamos em Provérbios 31, 12, verso 12, que nós vamos ler hoje, estudar e interceder também de acordo com ele. Então, assim, como eu não posso me dedicar exclusivamente a esse canal, né? Eu tenho outras demandas também, tem a livraria, tem os cuidados da casa e outras coisitas, mas a gente vai se ajeitando conforme as nossas forças, mas não perca o coração, tá? Não perca o coração, não perca a motivação de você estar nesse propósito. Se Deus quiser viver essa semana, a gente vai colocar em ordem aqui esses dias. Talvez eu tenha que gravar todos os dias, mas vai dar certo, se Deus quiser. Então, quero convidar você a ler comigo Provérbios 31, 12, que tá dizendo assim, olha, não teve muita diferença de uma versão para outra, tá? Uma palavra muito simples, mas eu creio que o Espírito Santo vai falar com a gente. Diz assim: ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Um selo de bondade. Essa é a mensagem de hoje que eu quero deixar para vocês. Sejamos mulheres que são um selo de bondade, são uma marca, né? Isso que o selo faz, né? Ele marca, ele também mantém protegido, por exemplo, uma carta, algo importante, um selo. O selo também expressa uma autoridade, né? Na antiguidade, os reis selavam documentos importantes com um anel para demonstrar que ali tinha sido marcado por uma autoridade, né? Reconhecido por uma autoridade. Minhas amadas, sejamos um selo de bondade na vida dos nossos esposos. O que é essa bondade, Paula? Parece uma coisa tão óbvia, tão simples, mas às vezes, até mesmo na vida cristã, o óbvio precisa ser dito, precisa ser explicado, precisa ser ensinado. Quanto mais nessa geração que nós temos visto, né, tantos ataques culturais, e a fé cristã, ela precisa prevalecer, se posicionar. Nós, como mulheres cristãs, precisamos viver de acordo com a nossa carta magna. Qual é a nossa carta magna? Qual é a autoridade sobre a nossa vida? Qual é o selo sobre a nossa vida? É o selo da palavra de Deus. Então, não basta ter esse livro. É preciso que este livro tenha o seu coração. É preciso que esta palavra seja viva, não seja só letra que mata e fere. Seja palavra de vida. Palavra de vida que transborda em você e em quem está à sua volta. Então, a gente tem um convite hoje muito precioso para aprender sobre algo tão simples, algo que deve ser uma marca na vida de todo cristão, a bondade. Veja, aqui está dizendo em todos os dias, são todos os tempos, todas as estações, em todas as circunstâncias, com ou sem razão, merecendo ou não. Essa mulher virtuosa, que a gente já aprendeu quem é essa mulher virtuosa, né, lá nos primeiros vídeos, ela faz o bem e não o mal. Não trabalha nem concede que algo lhe prejudique. Então vamos ficar aqui nesse ponto. Em todos os tempos, o que significa isso? A nossa vida não é só de rosas, isso aí a gente já está cansada de saber. A gente, quando se casa, né, a gente tem alguns sonhos, a gente idealiza algumas coisas saem conforme, outras não, talvez a grande maioria. Mas a verdade é que a gente só aprende o que é casamento vivendo o casamento. E a gente sabe, né, quem já é casada, vamos botar aí, quem já tem um dia de casamento já sabe alguma coisa. Quem já tem 6 meses, quem já tem 1 ano, quem já tem 5, 10 anos, já sabe proporcionalmente a sua vivência. A gente sabe que casamento é algo que a gente constrói
a dois e é algo que passa por muitas estações, passa por muitos momentos diferentes. Até porque não é só sobre o casal, é sobre o que está à sua volta. Então, às vezes, não acontece algo no casamento em si, mas acontece algo em volta e vai interferir em um dos cônjuges ou nos dois, e aquilo vai ter um peso naquele casamento, aquilo vai manifestar uma estação diferente naquele casamento. Às vezes são estações lindíssimas, o verão, a primavera, às vezes são estações difíceis, outono, inverno. Então, aqui está dizendo que essa mulher, em todos os dias da sua vida, em todas as estações que ela passa no seu casamento, por todas as fases, por todos os tempos que o seu casamento vivencia, ela faz o bem e não o mal. Eu vejo aqui que ela tem a escolha. Nós mulheres sabemos muito bem o poder que nós temos nas nossas atitudes, naquilo que a gente fala, na forma que a gente responde quando a bomba está estourando, quando a casa está caindo, a forma como a gente reage influencia muito a vida de toda a casa, de toda a família. Como você reage quando algo sai do previsto? Como você reage quando você sofre uma perda, um dano? Quando a vida traz aflições? Quando Deus permite aflições? Como você reage? Você reage fazendo o bem ao teu esposo ou você reage fazendo o mal? Vemos que aqui existe uma escolha. Ela faz o bem e não o mal. Significa que ela poderia fazer o mal, mas ela não fez. Ela escolheu fazer o bem. E ainda ontem, refletindo sobre compartilhar essa palavra, eu ouvi uma grande pregadora que eu admiro muito e aprendo muito com ela, Helena Tanuri. Se você não conhece, coloca aqui no YouTube que tem muitas mensagens dela. Ela falando sobre a mulher de Jó. Uma mulher amargurada, uma mulher que experimentou ao lado de Jó perdas que a gente não consegue descrever. E como ela reagiu a essas perdas? Ela vai até Jó e ataca Jó. Você ainda retém a sua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Ou seja, não negando as dores que ela vivenciou de perder tudo que ela perdeu junto com Jó. Ela perdeu 10 filhos em um só dia. Mas ela toca na integridade dele. Ele já estava no pó. Ela ainda esmaga mais um pouco. Amaldiçoa Deus e morre. Não, ela podia falar só morre, né? Como a Helena compartilhou. Podia falar morre. Ela fala, não, amaldiçoa Deus. Ela foi uma mulher desencorajadora. Será que eu e você temos sido desencorajadoras, pessimistas em muitos momentos da nossa vida? Será que a gente só consegue fazer o bem ao nosso cônjuge quando ele se faz merecedor desse bem? Só quando a gente acha que convém fazer o bem? Ou será que a gente tem sido provado e tem feito o bem independente das circunstâncias? Tem feito a escolha certa, independente de merecimento ou de razão? Às vezes o cônjuge está errado. E você tem ali uma oportunidade de fazer um bem a ele e você retém aquilo porque você está ferida com ele. Eu sei que é difícil, mas não convém que seja assim. Nós temos que fazer o bem e não o mal todos os dias da nossa vida. Esse é o comprometimento que a gente fez. Eu sempre gosto de mencionar a importância da gente se lembrar dos votos do dia do nosso casamento. Nós prometemos a Deus. Na hora da dificuldade, né, na hora do atrito, na hora do desacordo, o que acontece? A gente pensa ali só em nós dois, né? Porque poxa, você não podia ter feito isso, mas por que você não faz isso? Eu mereço, ou eu não merecia isso. Mas naquele dia, naquele altar diante de Deus, né, seja qual for o altar, qual for o lugar, seja como tenha sido, naquele dia era você, ele e o Senhor. E você prometeu ao Senhor também. Então, muitas das vezes, amadas, o que nós prometemos ao Senhor nos sustém num dia difícil. Eu prometi ao Senhor que eu o amaria. E às vezes a gente se vê desafiada a amar em uma circunstância difícil. É fácil você amar o marido que te trata docemente. Vai amar um marido bronco, ogro, que existe por aí. Não é fácil. Mas se você está ao lado deste homem, Deus vai te dar graça e você vai saber como lidar com ele, como tratar com ele. Se você, né, se vê num casamento que é um casamento difícil. Tem pessoas que têm casamentos difíceis. Porque escolheram um casamento difícil? Porque foram ingênuas e escolheram
considerando apenas o seu coração, não considerou alguns alertas possíveis. Arriscaram talvez um julgo desigual, um preço a pagar, um preço difícil, não deve ser fácil. Ou às vezes está ali os dois crentes na mesma visão, mas são pessoas diferentes. São opiniões diferentes. Pode divergir, ninguém igual a ninguém. É exatamente porque vocês são diferentes que vocês devem ter se casado. Já pensou nisso? Então, mesmo estando ali na mesma balança, no mesmo jugo, também há momentos em que há oposição em relação a um pensamento, em relação a uma decisão. Então, não é fácil, às vezes, a gente manifestar esse bem quando a gente está se sentindo contrariada como mulher. Mas a gente deve fazer o bem. A gente deve fazer o bem, mesmo quando for difícil, porque Jesus nos ensinou. Se ele se fez exemplo, a gente tem a quem seguir. Se ninguém tivesse conseguido, a gente estaria tranquila, né? Poderia ficar com a nossa desculpa. Mas a gente é indesculpável, porque Jesus foi capaz de fazer o bem em todo momento e não o mal. Então a gente olha para o nosso mestre. Amém? Então seja um marido uma bênção, seja um marido difícil, seja um casamento que começou muito bem, mas que agora tem enfrentado uma fase crítica. Ninguém está livre de passar por isso, né? As pessoas podem sofrer algumas mudanças, podem mudar pontos de vista, podem ser influenciadas, coisas podem acontecer, pessoas podem não conseguir digerir algumas questões. Às vezes você está enfrentando uma fase difícil no seu casamento e é difícil fazer o bem e não o mal, mas veja, às vezes o teu esposo ele pode estar com dificuldade de sair de uma crise que ele entrou, e essa crise que está nele veio para o seu casamento, porque são uma só carne. Então, às vezes, a tua missão é não só que o casamento saia de uma crise, mas que ele saia de uma crise. Às vezes, o teu cônjuge está enfrentando uma dificuldade, e você é a melhor pessoa para perceber e poder tentar auxiliá-lo nesse momento, com aquilo que você pode, com aquilo que está ao teu alcance. Então, veja, essa mulher ela faz o bem e não o mal, então ela escolhe. Não trabalha nem concede que algo lhe prejudique. Gostei muito dessa explicação. O que é? Não é só fazer o bem, é você não cooperar e não permitir, consentir que algo prejudique o seu marido. Isso é muito importante e a gente precisa, como mulher, estar alerta a isso. Você está atenta às alegrias do seu esposo? Se você conhece aquilo que alegra ele, você vai saber qual bem você pode fazer a ele. Por exemplo, para que ele tenha um momento de alegria. Você busca sanar as suas necessidades? Algo que você sabe que ele gosta, algo que você sabe que ele não gosta, algo que você sabe que ele não tolera. Você procura meios para que você prepare os caminhos para ele passar? Você está atenta a exigências que ele tem? Pode ser a mais complicada, a mais sem pé nem cabeça, a mais neurótica, a mais chata que seja. Tem, existe isso. Mas você está atenta? Por exemplo, meu esposo não suporta atraso. Então é um desafio para mim andar no horário. Então, de uns anos para cá, depois de muito perrengue, né, de muito me chamar a atenção, o que eu faço? Que horas nós temos que sair de casa? E ele me diz o horário. Então eu sei que eu tenho tal tempo para naquele horário eu tenho que estar pronto. Que eu sei que se eu não estiver pronto naquele horário, eu e Daniel, ele vai ficar aborrecido com isso. É uma coisa simples, mas quantas vezes uma coisa como essa não estraga o nosso dia? Se a gente não procura meios de estar atento às necessidades do nosso cônjuge. Outra coisa, você tem compaixão do que é difícil para ele? Você busca formas de mostrar a ele de que aquela dificuldade pode ser vencida? Você se envolve com aquilo que é difícil para o seu esposo? Porque é muito fácil você falar assim, fulano não gosta de sair, um exemplo. Mas por que ele não gosta de sair? Às vezes ele não gosta de sair para onde você quer sair. Pode acontecer. Você já procurou conversar com ele sobre pontos que você acha difícil de lidar com ele? Procure isso. Pode ser importante, às vezes ele nem percebe que ele tem aquela dificuldade. Então a gente precisa abrir o coração. Expressa para ele que você se importa em ajudar a dificuldade, que ele pode vencer a dificuldade. Às vezes ele é tímido, às vezes ele tem dificuldade de confiar nas pessoas.
Qual é a dificuldade dele? O que é um desafio para ele? Em vez de ficar ali cutucando, porque você não faz isso, porque você não faz isso, porque todo mundo. É o mal da gente. A gente perde a nossa bênção quando a gente começa a comparar. Gente, a gente não pode fazer isso. Já pequei nisso também, a gente não pode fazer isso. Não compara. Se você quisesse o outro, você tinha casado com o outro. Você casou com esse. Lembra do que você viu nele, que fez você querer dividir a vida com ele. E ajuda esse homem nessa dificuldade que ele está enfrentando. Ser tu uma bênção, mulher. Outra coisa, você vive de forma que promove a paz e a ordem na sua casa, no seu lar? Ou você promove a desordem? Você é o furacão ou você é a calmaria? Nada impede que você seja uma mulher ativa, agitada pra frente, pronta a resolver. Mas você tem que ser a calmaria desse homem, você tem que ser o descanso dele, você tem que ser o sossego dele. Você tem um lar que tá em ordem, em paz, ou tá tudo um caos? A mulher faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Aqui também. Outra coisa, você instiga sempre conversas calorosas com trocas de ofensas? Ou você procura ser sábia, pensar antes de falar? Ou você é briguenta, braba, não leva desaforo, não guarda nada, cospe, cobra, lagarto, marimbondo? Seja sábia. A mulher sábia sabe a hora de falar e a hora de calar. Paula, você tá falando que eu tenho que guardar as coisas? Não, tô falando que você tem que guardar as coisas. Tô falando que você tem que pensar antes de falar. Provérbios fala várias vezes sobre a mulher que é murmuradora, que é chata, que é enjoada, que é reclamona. E realmente, gente, às vezes o homem tem mais prazer em ficar fora do que dentro. Não justifica erros futuros, mas ele não tem sossego dentro de casa, gente. Homem nenhum gosta de mulher perturbando a ideia dele, não. Então a gente tem que ter sabedoria. Outra coisa, você se ocupa em como proporcionar momentos em família e valorizar os esforços dele? Isso é muito importante. Isso também é fazer o bem e não o mal. Não viva só para pagar as contas e os boletos. Viva para ter uma família. Cultive a sua família. Às vezes você não pode sair para comer fora, mas você pode fazer um lanche diferente em casa, você mesma. Às vezes você não está podendo ir no cinema, mas você pode escolher um filme em algum desses canais e assistir um bom filme para a família. Procura nutrir momentos onde você tem a oportunidade de você contemplar como esse homem pode estar se esforçando pela sua família. De você poder contemplar as bênçãos que Deus tem dado a vocês. A mulher faz bem e não mal. E ela não faz nada para que prejudique ele. Essa é a mulher virtuosa. Você faz algo que prejudica o seu esposo? Às vezes você fala assim, não faço nada que prejudica ele. Mas você gasta mais do que o orçamento permite. Você vive comparando a sua vida com a vida da amiga. Você vive só falando o que ele não faz para você e não o que ele já faz. Você marca 1000 compromissos no fim de semana e ele fica doido, não sabe o que fazer. Às vezes ele é mais caseiro, você marca 3, 4 coisas no sábado, no domingo, e não consegue descansar para estar em pé na segunda. Se você faz isso, você está prejudicando seu marido. Então, são muitos os pontos que eu creio que o Espírito Santo vai tocar a gente, sabe? Mas esses são alguns que o Senhor trouxe ao meu coração enquanto eu preparava essa palavra. Você não dá atenção amorosa ao seu esposo? Como é isso? Como é essa parte? Você desdenha seu esposo? Você está ali desfrutando do melhor de Deus para vocês, na sua intimidade? Você não coopera para que os recursos sejam suficientes? Por exemplo, eu sou uma mulher que trabalho de casa, o meu recurso é bem limitado. E eu conto com Deus abençoando os meus esforços. Eu preciso economizar para que eu possa fazer com que o salário do meu esposo renda. Cabe a mim. Ele fala para mim, se você falar que tem que comprar isso, eu vou comprar. Se você falar que não precisa, eu não vou comprar. Então, eu tenho uma autoridade de cooperar para que os recursos sejam suficientes. Se eu for uma pessoa gastadeira, se eu for uma pessoa... não tô falando que tem que ser miserável não, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é isso. Tô falando que a gente tem que ser prudente, tem que ser sábia, tem que ser sensata, tá? Então, se eu não cooperar, os recursos não vão ser suficientes. E o que nós vamos ter? Um caos dentro de casa. Você trabalha demais, às vezes você tem feito mal ao seu marido porque você trabalha demais. É só trabalho, 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 trabalho.
Hoje eu reduzi muito meu ritmo de trabalho, de dedicação, até mesmo a livraria, porque tava trabalhando demais. Então o esposo falou assim, amada, vai devagar, tenta trabalhar até certo horário. Às vezes a gente trabalha tanto e a gente não consegue ter um tempo para fazer o bem ao nosso esposo. Se trabalha demais, você está estressada porque tem trabalhado demais, isso pode acontecer. Eu já falei aqui, você assume muitos compromissos para a família ou para você e deixa a família, larga a família e vai fazer outras coisas e está sempre envolvido. Assume muitos ministérios, assume muitas coisas na igreja. Cada fase é uma fase. Cada fase é uma fase. Por exemplo, a fase que eu estou com uma criança pequena, que eu preciso discipular, pastorear essa criança, esse filho. Eu ajudo meu esposo. Eu não posso assumir muitos compromissos, porque eu não vou dar conta. Eu preciso assumir conforme as minhas forças. E cada estação da nossa vida a gente tem uma força. Não defendo quem abandone ministério porque casou, porque teve filho. Devemos servir a Deus em família. Alguma coisa a gente pode fazer na casa do Senhor em família. E deve ser assim. Mas não dá pra gente fazer tudo. Isso é muito importante, né? Você vive cobrando seu esposo por algo? Tá sempre cobrando. Você só chega pra ele para cobrar. Amadas, chegue para elogiar. Chegue para falar, poxa, obrigado. Um dia desses eu tava no feriado no parquinho brincando com meu filho. Levei ele pra brincar um pouquinho, morei no parquinho. Falei assim, poxa vida, posso estar aqui hoje, mesmo que eu trabalhasse fora, estivesse folgando feriado, mas eu sei que eu tô aqui hoje, eu posso vir mesmo que não for no feriado, porque ele tem se dedicado tanto, tem se esforçado tanto, abre mão de tanta coisa dele para que a gente possa viver a nossa vida. Então, a gente precisa honrar os esforços dele. Pode não estar do jeito que você gostaria, continue orando por isso, continue cooperando, trabalhando, semeando, ministrando sabiamente, mas não vai de cobrança em cobrança. A mulher sábia faz o bem e não o mal todos os dias. Ela não trabalha, ela não coopera, ela não consente que ninguém de fora venha sobrecarregar o seu esposo, venha fazer algo que lhe prejudique. Amém? Essa é a palavra que eu queria deixar para vocês. Eu quero estar orando nesse momento com você. Amém? Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida da minha irmã que está ouvindo essa palavra agora. Eu oro para que o Senhor nos ajude a ser mulheres que façam bem e não o mal todos os dias da nossa vida. Pai, que a gente não conceda, que a gente não trabalhe para que em nenhum momento nosso esposo seja prejudicado. Pai, eu quero orar para que eles possam receber o bem que nós nos propomos a fazer. Se há aqui algum coração endurecido, algum coração amargurado de algum esposo, algum coração de esposo que esteja em luto, às vezes não em luto por uma perda, ou talvez sim, uma perda de um familiar, de um amigo, mas às vezes está em luto por conta de uma profissão que não deu certo, está em luto por conta de um ministério que está paralisado. Senhor, nos ajuda a tocar o coração desse esposo com a bondade do Senhor. Nos dá uma unção de bondade, Senhor, de não fazer somente aquilo que a gente acha que eles merecem, mas de fazer também aquilo que o Senhor nos convence e nos toca a fazer por eles. Nos ajuda a chegar ao coração do nosso esposo, sendo nós mulheres virtuosas um selo de bondade sobre a vida deles. Que nós sejamos calmaria, paz e ordem para os nossos esposos. Que nós não sejamos mulheres, Senhor Deus, exageradas, mulheres, Senhor, extravagantes, Senhor, que chamam atenção para nós, mas que sejamos mulheres que tenham um olhar sobre a nossa família. Senhor, nos ajuda a não tomar tantos compromissos de modo que a gente não tenha tempo de fazer o bem para o nosso esposo. Senhor, nos ajuda a, se a gente tiver que escolher em algo pra gente, algo pelo bem da família, a gente possa, Deus, renunciar e escolher o que é melhor para nossa família. Senhor, nos ajuda, Pai, para que o Seu Espírito Santo nesses dias trabalhe no coração dos nossos esposos, para que eles sejam tocados por uma unção, por uma glória, por uma presença. Que eles também possam reconhecer todo ato de bondade que a gente fizer para eles. Por isso eu oro, tira toda dureza de coração, tira todo orgulho, tira tudo aquilo, Pai, que trouxe cauterização no coração dos nossos esposos. Senhor, se aconteceu algo que fez roubar a confiança deles em nós, Senhor, nos perdoa, nos ajuda a restaurar esse caminho.
Nos ajuda, nos dê graça diante dos nossos esposos, para que eles vejam, Senhor, os nossos atos de bondade para com eles. Seja, Senhor Deus, em servir uma refeição, Deus. Seja em tirar um tempo em família. Seja, Senhor Deus, em presentear com algo especial. Seja, Senhor Deus, em dar ali um elogio que talvez a gente nunca tenha dado, nunca tenha feito. Seja, Senhor, de aceitar em última instância uma decisão que ele precisou tomar. Senhor, estando nós de acordo ou não, que a gente venha reconhecer a autoridade do Senhor sobre eles. Que nós possamos estar debaixo da autoridade do nosso esposo e por isso oramos para que eles não errem, porque eles têm um compromisso muito grande com a família, então eles não podem errar na decisão. Em última instância, nós deveremos acompanhar a decisão do nosso esposo. Então, o Senhor nos ajuda para que eles sejam sempre guiados pelo Espírito Santo de Deus, que eles sejam marcados pela bondade do Senhor, que nós, mulheres desses esposos, sejamos um selo de bondade. Que eles sejam despertados, Pai, para buscar mais de Deus, como nós estamos sendo despertadas a buscar mais, Senhor, em prol de nossa família, de nosso esposo. Ajuda nossos esposos a ter fome e sede do Senhor. Toca o coração deles com uma unção nova, uma unção fresca. Desperta, Pai, aqueles que dormem. Desperta aqueles que estão paralisados, afadigados no caminho, aqueles que pararam. Auxilia-nos, Senhor, para que nós possamos ser auxílio na vida do nosso esposo. Eu oro sobre isso, sobre essa palavra. Faz de nós essas mulheres que são bondosas de verdade, que não fazem o bem esperando receber o bem, mas faz o bem esperando honrar a Deus. Que nós venhamos ser esse tipo de mulher. Nos ajuda, porque nós precisamos da tua ajuda, da tua graça. Pai, em nome de Jesus eu oro para que nós não venhamos prejudicar o nosso esposo em nada. Se há alguma coisa na nossa vida hoje que tem prejudicado o nosso esposo, nos ajuda a identificar e a cessar esse processo, a cessar essa prática, esse jeito, essa forma de conduzir que está prejudicando o nosso esposo. Nos desperta para entender aquilo que está prejudicando eles, Pai, e nós possamos ali promover a mudança a partir de nós. Em nome de Jesus, toma a vida do nosso esposo em tuas mãos, que aonde eles estiverem encontrando dificuldade, que o Senhor nos use como instrumento de bondade para a vida deles, instrumento acolhedor, instrumento de aconchego, instrumento de sossego no coração, que nós venhamos a ser essas mulheres, Pai. É isso que eu oro e te agradeço para hoje e sempre. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe você, minha amada. Obrigada por estar comigo até o final desse vídeo. Que Deus abençoe você. Tá sendo vídeos longos, mas eu creio que esses vídeos vão chegar nas mulheres certas. Porque existem mulheres que não estão conformadas com o raso, que não estão conformadas em ouvir uma ministração apenas. Elas estão buscando ao Senhor. Elas estão cavando mais fundo. Então eu creio que esse vídeo vai encontrar essas mulheres. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Amanhã eu vou estar aqui novamente gravando mais um vídeo para que essa semana a gente possa estar compartilhando, dando sequência ao nosso propósito de oração. Que Deus abençoe, mulher virtuosa. Amém e amém.